Muita gente me pergunta sobre como está sendo a reação internacional, né, a reação fora do Brasil, sobre o que se passa com o Bolsonaro e nesse caso, em particular, mais recente, do encontro do Bolsonaro com os embaixadores. Falei sobre isso ontem, né, 2 vídeos sobre isso ontem, porque é um dos pontos, é um dos marcos, na verdade, ainda pensando, né, que as eleições estão muito próximas, daí você tem um presidente tentando deslegitimar as urnas eletrônicas, tentando sabotar as eleições, tentando desacreditar o processo eleitoral brasileiro e como o mundo observa isso, como o mundo, sabe, olha para o Brasil agora e se preocupa ou não. Então eu quero falar sobre isso a partir de 2 reportagens aqui. Uma delas é uma reportagem brasileira da Folha de São Paulo e a manchete é: mídia estrangeira critica a fala de Bolsonaro e prevê derrota esmagadora. New York Times, Bloomberg e outros veículos cobrem com mais atenção e peso no exterior as investidas de Bolsonaro. E há um outro artigo no The Guardian, que é o jornal britânico, o mais importante jornal britânico, que a manchete é: ataque de Bolsonaro ao sistema eleitoral brasileiro causa indignação. E esses 2 artigos estão em sintonia ao tentar mostrar o que está acontecendo no Brasil agora para os estrangeiros olharem, né? Mas antes de entrarmos nesse tópico aqui, primeiro eu quero que você já deixe sua curtida desse vídeo aqui embaixo. Isso é muito importante para movimentar o algoritmo e movimentar também o vídeo. Já deixa o comentário também aqui dando um bom dia e se inscreva no canal, lembrando de ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos. Isso é muito importante também. E na Amazon agora tem um lançamento meu que se chama Como Vencer um Debate Tendo Razão, que é um livro sobre debates, sobre argumentação lógica, sobre falácias lógicas, e estamos tentando voltar à primeira posição na categoria de retórica. Então vá lá e confira, porque é um livro bem completo sobre falácias lógicas, para você entender erros argumentativos. E o último recado também é que ontem eu mencionei que eu vou fazer um encontro com seguidores lá em Portugal, na cidade de Beja, no Alentejo, dia 30, almoço. Então quem quiser ir, confirme comigo no direct do Instagram. Vai lá no meu Instagram e mande uma mensagem. Já tem umas 10, 15 pessoas confirmadas. Então vai ser bem legal encontrar com vocês lá em Portugal. Vamos lá. Então vamos lá, né? Qual que é a história? Né? A história é sobre a reação internacional agora, sobre as falas do Bolsonaro, a apresentação que ele fez para embaixadores. Foi algo patético, foi algo, sabe, inacreditável. Eu falei sobre isso ontem, né? Ele foi lá e mostrou uma série de fake news, uma série de teorias conspiratórias que já foram refutadas, contestadas anteriormente. Ele joga isso para tentar mostrar como o sistema eleitoral brasileiro, as urnas eletrônicas não são confiáveis. Mais uma vez, é uma retórica trumpista isso, né? O Trump fez isso. Curiosamente, lá nos Estados Unidos, a urna não é eletrônica. Nos Estados Unidos é por papel, por cédula. E aí ele foi lá e contestou as eleições por cédula. No Brasil, o Bolsonaro vem e contesta a urna eletrônica. Então eles invertem a narrativa, eles invertem a história, porque o que importa, nas contas, é contestar. O que importa é bagunçar o coreto. O que importa é causar. Então ele vai lá e causa isso e gera uma reação enorme. E aí, inicialmente, antes lá dos gringos aí, houve uma reação enorme no Brasil. Então, assim, ministros do STF, do TSE, muita gente do judiciário que trabalha com a questão eleitoral, muita gente se manifestou dizendo que não tem chance de ter fraude eleitoral, que o sistema é seguro, que pode confiar, que o Bolsonaro está mentindo, que é falsidade isso. Então, assim, muita gente que trabalha nesse campo, que está atuando nesse meio, já veio desmentir o Bolsonaro, e outras pessoas também, políticos ou outras figuras públicas, já estão processando o Bolsonaro por crime, porque o que ele fez ali pode ser criminoso e ele pode vir a ter sua chapa cassada, inclusive, né? Se vai acontecer são outros 500, porque aí envolve outras questões que não são meramente judiciais, são políticas também. Eu acho que isso não vai afetar a candidatura dele, mas de qualquer maneira o que ele faz é, sabe, é um crime constante, na verdade. O que ele faz, assim, é abala as estruturas democráticas, e a gente tem uma enorme morosidade nas instituições, né? E esse é um grande dilema atualmente, porque, assim, por um lado você tem um ritmo que é muito veloz, é instantâneo nas redes sociais, o tempo todo, sabe, sabotando as instituições, e por outro lado, instituições que são bem lentas para resolver as questões, né? É um outro ritmo, o ritmo judicial, por exemplo, o ritmo, sabe, dos processos, são totalmente diferentes do ritmo das redes sociais. Então há uma dissonância aqui nesse sentido e nos dá a percepção de que há uma impunidade completa, que o Bolsonaro jamais vai pagar pelos crimes que cometeu. Mas a gente espera realmente que ele vá pagar depois, que perdendo essa eleição que ele vai e pague. Mas, voltando aqui à percepção internacional, porque ao longo do governo do Bolsonaro, ao longo de 4 anos, o que houve foi justamente isso, foi a destruição da imagem do que é o Brasil no exterior e a destruição da imagem do brasileiro também. São 2 coisas distintas, né? Porque, assim, uma coisa é o governo brasileiro, outra coisa é a população brasileira. Mas nesse percurso, nesses 4 anos, houve uma destruição dos 2. É claro que você aí que está no Brasil, né, que está passando fome agora, passando aperto, que, sabe, está vendo a situação calamitosa no Brasil, pouco se importa para a opinião dos gringos sobre você ou sobre o Brasil. Mas o fato é que isso também tem um impacto em muitos outros aspectos, que não apenas em você, cidadão brasileiro. Tem a ver com percepção do mundo sobre o país e com relações entre nações também.
Quando o Bolsonaro vence a eleição, a cobertura gringa foi em grande sentido de que havia uma guinada reacionária no Brasil, uma guinada ao fascismo, inclusive. E a imagem que se cria em torno do brasileiro é que é um país de fascistas, o que é um tremendo de um erro, né? Tem muita gente no Brasil que não votou no Bolsonaro, talvez a maioria dos brasileiros não votou no Bolsonaro, mas muitos nem foram votar. Então, assim, você tem uma grande parcela da população brasileira que não concorda com o que ele faz, que não votou nele, que não vai votar nele de novo, e que não é fascista, obviamente. Mas esse estigma, ele cola, esse estigma, ele é pesado. Basta pensar na consequência para a Alemanha após a Segunda Guerra Mundial, né? A Alemanha perde a guerra e uma nação inteira é estigmatizada como nazista. Quando você vê os dados sobre a adesão dos alemães ao nazismo, havia uma maioria significativa que aderia ao nazismo, mas também havia uma minoria considerável que se opunha ao nazismo e que estava quieta porque não queria morrer. Então, sim, a gente tem que pensar que, mesmo no Brasil, com uma eleição que põe no poder o Bolsonaro, você tem uma grande parcela da população brasileira que não é fascista ou que não é nem sequer conservadora, que votou por outras razões. E a gente tem que pensar em alguns mecanismos que foram adotados ao longo desses últimos anos que aos poucos foram sendo esvaziados também. Eles levam a ascensão do Bolsonaro e depois deixam de fazer sentido. A Lava Jato, por exemplo. A Lava Jato foi um dos mecanismos de demonização do PT e que vão levar depois ao Bolsonaro. E, com o passar do tempo, foi se descobrindo que houve inúmeros abusos na Lava Jato. E o próprio Bolsonaro também, que surfa nessa onda, consegue depois esvaziar a Lava Jato e esvaziar esforços de combate à corrupção. Mas, quando você percebe que juízes, procuradores, passaram dos limites, você passa a questionar o que estava acontecendo. Esse discurso antipetista, ele é muito antigo, ele já vem desde os anos 90. Quem acompanhou eleições dos anos 90, né, Collor versus Lula, por exemplo, já se recorda de que havia uma retórica ali de demonização da esquerda, do PT. Então esse discurso ele é muito duradouro. Mas com a Lava Jato, ele é reforçado. Então se cria essa noção de que todos os males do Brasil tinham a ver com a corrupção do PT. E também isso aos poucos vai caindo. Porque assim, Bolsonaro se elege com o temor do PT, com a volta do PT, com o temor dos comunistas no Brasil. Depois de 4 anos e de um governo desastroso, calamitoso, esse discurso também já não tem mais validade. Esse discurso já não faz sentido mais para as pessoas. Você aí acompanhando, né, 4 anos de Bolsonaro, você para e pensa, esse cara aqui é um incompetente completo. E mais do que incompetente, né, ele é alguém que ativamente contribuiu para a morte na pandemia. Então assim, não é apenas, sabe, lavar as mãos e deixar acontecer. É alguém que fez para merecer a reputação de genocida. Então, depois de 4 anos, ficar pondo a culpa em outros governos já não faz muito sentido. Aliás, o PT deixou o poder em 2016 com o impeachment da Dilma. E o Lula deixou o poder em 2010. Então, assim, quem tinha 10 anos em 2010 tem 22 anos hoje. Botar esse discurso, né, o Lula vai voltar, o perigo do PT, para uma pessoa como essa, que tinha 10 anos quando o Lula deixou o mandato, não faz muito sentido também. Então as pessoas estão aos poucos mudando a percepção e achando que o Bolsonaro é a pior coisa que pode acontecer para o Brasil. Como é de fato, né? Nesse momento não há nenhum pior candidato do que o Bolsonaro. Então, há essa mudança de percepção e certamente seria um erro dizer que o brasileiro é conservador, ou é fascista, ou é reacionário. Você tem um segmento importante que é reacionário, você tem um segmento que é fascista, mas certamente a grande maioria dos brasileiros não é. Muitos nem sequer se importam com política, no final das contas. Mas esses rótulos são poderosos e contaminam toda uma nação. E aí vai vir parte do trabalho também quando o Bolsonaro foi derrotado, porque é importante reconstruir o que foi destruído. E isso passa também pela reconstrução da visão do que é o Brasil para o mundo, do que é o país, do que são os brasileiros. Como resgatar essa imagem que era uma imagem de povo feliz, povo, sabe, contente, povo, sabe, carismático. Havia uma noção de que o brasileiro era um povo feliz. Onde quer que você fosse no mundo, com exceção de alguns países específicos, onde quer que você fosse no mundo, os brasileiros eram bem recebidos, de portas abertas. E isso foi mudando aos poucos com o Bolsonaro. Já percebo que muitas vezes você fala que é brasileiro, a primeira coisa que surge foi o Bolsonaro, né? Então é complicado. Isso vai ter que ser reconstruído. Assim como outras coisas, né? No próprio país também, a relação entre as pessoas, a relação entre os debates entre as pessoas sobre política. E aí entra, só para mencionar aqui, o meu livro, porque o meu livro tem a ver com isso, tem a ver com como a gente vai estabelecer um diálogo com as pessoas, de modo a ter um mínimo de civilidade e um mínimo de ética ao debater assuntos com as pessoas. Então, a gente vai ter que restaurar isso, a gente vai ter que resgatar o mínimo de civilidade para que a gente possa, sabe, reconciliar pessoas que se dividiram por causa de política. A polarização política, ela não é de hoje também, não foi o Bolsonaro que inventou isso. Outros partidos e outros políticos adotavam polarização como tática eleitoral. Mas é preciso ter um solo comum, é preciso ter um meio termo no qual os polos vão se encontrar e é possível trocar ideia. A gente pode fazer isso, a gente deve resgatar esse espaço. Então, só voltando à cobertura desse encontro do Bolsonaro com os embaixadores, a cobertura internacional foi das piores sobre esse assunto. Mostra um presidente despreparado, que é o que ele é, mostra um presidente desesperado, com medo de perder as eleições, o que vai acontecer possivelmente, e mostra também, por tabela,
a inação das forças, a inação das instituições, a inação do sistema político que não está tomando medidas drásticas e fortes e incisivas contra os ataques do Bolsonaro. Ele vai deixar o mandato dele sem ser punido. E isso é péssimo, isso é um exemplo muito ruim e isso vai impactar sim, isso vai afetar muito a democracia brasileira por muito tempo. Bem, quero saber o que vocês pensam sobre essa história aí da imagem do Brasil fora hoje, né? O modo como o Bolsonaro destruiu a diplomacia brasileira, o modo como ele destruiu a reputação dos brasileiros, o modo como ele destruiu a imagem que o mundo tinha sobre o Brasil e os cidadãos. Como você entende isso, você que mora fora do Brasil, ou você que é brasileiro e já foi viajar para fora e percebeu isso, como você entende isso? E o que você enxerga que é necessário reconstruir depois que o Bolsonaro deixar o poder? Porque tem muita coisa a ser reconstruída aí. O que é importante? Como você vê essa situação? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau!